No Saber Direito desta semana, Direito Penal. Durante o curso, você vai entender a criminologia e as relações raciais, conhecer a escola clássica e a criminologia positivista, entender o que é labeling approach e paradigma da relação social, além de compreender a influência do racismo na criminologia crítica brasileira. As aulas são com o professor Fernando Nascimento dos Santos. Olá pessoal, aqui é o professor Fernando Nascimento, sou advogado público e criminalista e estou com vocês aqui no programa Saber Direito da TV Justiça, abordando criminologia, criminologia crítica e racismo. E hoje, na nossa última aula, na quinta aula, vamos falar especificamente da influência ou das influências do racismo ou das perspectivas das relações raciais na criminologia crítica. É, na verdade, uma sequência de argumentos que eu vou aproveitar tudo que nós tratamos da primeira aula para desenvolver as ideias na aula de hoje, especificamente ou dando mais ênfase ao que nós abordamos na última aula, na teoria do labeling approach. Porque lá naquela aula já foi possível desmistificar, colocar em xeque, negar uma principiologia, uma forma de pensar o Estado e o direito da ideologia da defesa social, das tradições dogmáticas que não converge com a realidade. E é exatamente esse ponto de partida que a criminologia crítica vai desenvolver as suas ideias. Ou, por que não dizer, as criminologias críticas, as diversas vertentes da criminologia crítica, que partem, ambas, de duas dimensões importantes. Primeiro, são as funções declaradas do sistema. Vejam vocês que a tradição jurídica brasileira, e não só no Brasil, no mundo, a dogmática penal, a teoria em torno do direito penal, dos sistemas punitivos, pregam uma certa homogeneidade e igualdade, universalidade e, sobretudo, dizem os penalistas, dizem os processualistas, dizem os juristas que esse direito penal ou que esse sistema penal cumprem ou serve, está aí para cumprir determinadas funções. São as funções declaradas do sistema penal. Uma dessas funções, apenas para exemplificar a aula de hoje, é a função de retribuição e quero enfatizar a função de prevenção com o foco na ressocialização do infrator. Esta seria uma das funções declaradas desse sistema penal. O sistema penal que está, em tese, para essa vertente formalista e dogmática, sustentada no princípio da igualdade, da legitimidade e outros princípios que a gente viu nas aulas anteriores. E o que os pensadores da criminologia crítica trazem para a gente? Uma outra dimensão, ou melhor, uma distância entre essas funções declaradas do sistema penal e a realidade. Porque a realidade apresenta outra forma de atuação, outros efeitos, muito distante do que é esperado ou do que é dito como função desse sistema punitivo. É essa dissociação entre expectativa e realidade que conduz os teóricos da criminologia crítica a repensar esse sistema punitivo. Daí porque a criminologia crítica não deixa de ser uma crítica ao próprio direito penal, ao próprio sistema penal, tal qual vem sendo operado na modernidade e aqui no Brasil também. É como uma espécie de mito, e é este mito do direito penal, um mito de direito penal igual, um mito de direito penal que busca a ressocialização,
que a criminologia crítica vem rebater. Ir, portanto, além da norma penal, além da dogmática penal, além dessas expectativas anunciadas na lei ou mesmo na política criminal e olhar um pouco para além disso, com foco na realidade. E aí nós vamos acabar, inevitavelmente, colocando em xeque o próprio sistema. Quando a realidade que se apresenta é diferente do que se promete, a legitimidade é contestada. Basicamente, as diversas vertentes vão trabalhar nesta linha. E é urgente, como diria diversos teóricos da criminologia crítica, e aqui no Brasil, cito o professor Evandro Pisa Duarte, a professora Cristina Zakeski, quando diz da necessidade de enfrentar este hiato que existe entre o que a lei diz e o que a realidade se apresenta, a realidade da aplicação desta lei. E é nessa perspectiva que a criminologia crítica vai conduzir os seus estudos. Por essa razão que podemos conceber a criminologia como uma verdadeira crítica ao direito penal, ao sistema penal da modernidade. Claro, há várias vertentes, mas todas elas, como a gente pode encontrar já na nova criminologia, na New Criminology, nos estudos da década de 70, 1973, com Taylor e outros autores, quando ele deixa claro na sua obra que o objetivo dessa criminologia crítica, para eles, essa nova criminologia, é questionar, daí essa postura questionadora, as causas não somente do crime, das quais se ocuparam a escola clássica, mas sobretudo a escola positivista, mas também questionar a própria norma, o próprio sistema, ou a desfuncionalidade desse sistema. A criminologia crítica, portanto, ela é um movimento contestador, um movimento que questiona esses pressupostos sobre os quais esta tradição formalista e dogmática do sistema penal tem se sustentado. Queria destacar para vocês alguns aspectos que são comuns também nessas teorias. Primeiro que, de alguma forma, como esses teóricos, dando um avanço em relação à teoria do Labeling Approach, pretende avançar na compreensão da estrutura política e econômica, este estudo tem, de alguma forma, uma conexão muito clara com os estudos marxistas, com a compreensão marxista sobre os problemas da sociedade capitalista. E os criminólogos críticos vão trazer esta leitura marxiana para a compreensão também do problema da criminalidade. Por isso, alguns autores chamam de uma teoria materialista. E sem perder de vista que este trabalho não são meras elucubrações teóricas, porque está sustentada em trabalhos empíricos, em pesquisas empíricas, com base nas quais os estudiosos vão demonstrar a funcionalidade ou a realidade da funcionalidade desse sistema punitivo ou desses sistemas punitivos. É, portanto, um movimento crítico nessa perspectiva macro-sociológica que desloca, assim como já o fez a teoria do Labeling Approach, mas avançando um pouco mais, para os mecanismos de controle social, os mecanismos utilizados pelas agências de controle para o combate à criminalidade, para a definição do que é crime, para o processo de criminalização como um todo e, é claro, numa perspectiva que vai desde a definição do que é crime, passando, e aí seria a criminalização primária, passando
pela atuação das agências de controle, vai além para a atuação das agências de execução penal e desses efeitos sobre a sociedade como um todo. Beleza? Esses teóricos da criminologia crítica, tem vários autores, e eu estou me baseando na aula de hoje, como eu informei na primeira aula, nos estudos do professor Alessandro Barata, que tem grande influência na criminologia latino-americana e brasileira, mas não podemos deixar de considerar que há uma gama de estudos, profícuos estudos na América Latina, essa criminologia latino-americana, como, por exemplo, Lola Añar de Castro, na sua criminologia da libertação, que dá um enfoque, inclusive, na atuação das agências de controle, do controle informal, melhor dizendo. Rosa del Olmo, também, nos seus estudos da América Latina e criminologia, também o professor Zaffaroni, muito conhecido aqui no Brasil e na América Latina, com os seus estudos sobre o direito penal, o processo penal, mas, sobretudo, sobre a seletividade do sistema penal, entre outros autores latino-americanos. No Brasil, claro que esses autores tiveram grande influência do professor Antônio Barata. E não foi diferente aqui no Brasil, porque a gente tem um vasto conjunto de professores, de pesquisadores, de teóricos, trabalhando, estudando o crime numa perspectiva crítica e de diversas nuances, inclusive. Quero aqui destacar 2 ou 3 mais tradicionais, como, por exemplo, o professor Roberto Lira Filho, que traz uma perspectiva de uma criminologia dialética. Podemos trazer também professores renomados aqui no Brasil, como o professor Nilo Batista, a professora Vera Malaguti Batista, a professora Vera Regina Andrade, autores e autoras que trouxeram bastante reflexões críticas sobre o sistema penal, aprimorando aí e robustecendo o arcabouço teórico e esses referenciais teóricos para a gente agora aprofundar na perspectiva da criminologia e do racismo. Quando a gente pensa na criminologia crítica, precisamos trazer alguns aspectos que são centrais, comuns nessas teorias. Na aula passada, nós trabalhamos o labeling approach, a noção de etiquetamento social, de rotulação, como que a estigmatização, o processo de criminalização perpassa por essa rotulação que é atribuída, o rótulo de criminoso, das carreiras criminosas, como que isso se dá no processo de criminalização e, na verdade, da constituição do próprio desvio, da própria criminalidade. Portanto, na criminologia crítica, os diversos autores apropriam da teoria do labeling approach, fazendo alguns ajustes, mas a gente pode deixar claro essa influência da teoria do labeling approach na criminologia crítica. Os criminólogos críticos vão se apropriar dessa teoria, mas vai dar um passo adiante, que é exatamente essa perspectiva da estrutura social, esse processo de estigmatização que o labeling approach traz, como que ele se dá no contexto de uma sociedade capitalista, de uma sociedade baseada no meio de produção capitalista que, como o materialismo traz para a gente, produz desigualdades. Há uma associação, portanto, entre o estudo da criminalidade com essa questão da classe social e da própria desigualdade social, que é fruto aí do funcionamento da sociedade capitalista. Para a criminologia crítica, portanto, não é possível estudar o crime fora dessa perspectiva. Nesse sentido, o sistema penal seria também um modo, uma técnica, uma tecnologia de reprodução dessas desigualdades próprias da sociedade capitalista.
Um outro aspecto importante, que é comum nessas teorias, é, tendo o direito penal como reprodutor dessas desigualdades, identificar ou reconhecer como que esse processo se dá, como que essa seletividade se dá, direcionando sua atuação para determinadas classes. Nós já vimos isso lá atrás, que é a seletividade, e mais que isso, imunizando, protegendo as classes dominantes, determinadas categorias de indivíduo que representam aí o extrato social mais alto da sociedade, das ações do sistema de justiça. Há um processo de imunização que vai explicar muitas vezes por que, não só, mas também por que a população carcerária, por exemplo, é composta basicamente por pessoas de estratos inferiores, mais marginalizados na sociedade. Há, paralelamente, um processo de humanização que faz com que determinadas pessoas que compõem a elite naquela sociedade capitalista tenham mais dificuldade de passar pelo processo de criminalização. É como se aquele rótulo que nós nos referimos lá atrás, na teoria do Labeling Approach, não colasse bem para essas pessoas. É como se a gente tivesse uma garrafa molhada, uma garrafa qualquer, e tentasse colar esse rótulo nesta garrafa molhada. Quase sempre esse rótulo não vai colar para essas pessoas, vai escorregar para essas pessoas. Mas muito facilmente esse rótulo combina muito bem, cola muito bem nas pessoas menos favorecidas, que são taxadas como criminosas. Há uma diferença muito grande aí e que é explicada no contexto da criminologia crítica pelo funcionamento dessa própria sociedade capitalista, que é, por essência, desigual. Um outro aspecto comum dessas teorias é o cárcere, é o problema do cárcere. O cárcere entendido aí com todos os seus problemas históricos estudados em diversos países, no Brasil não é diferente, que passa a ser compreendido nesse contexto como uma instituição desfuncional, uma instituição que não está cumprindo aquelas funções declaradas, uma instituição que, na verdade, ela assume um papel inverso ao que é esperado. E aí não há racionalidade, porque acaba provocando mais problemas do que as soluções esperadas. Ao invés de ressocializar o indivíduo, potencializa cada vez mais a criminalidade. Numa perspectiva crítica de racionalidade, isso não faz sentido. A manutenção do sistema como esse, da forma como está, evidentemente que não faria sentido. Por essa razão que, em comum entre os teóricos da criminologia crítica, nós vamos perceber uma tentativa de provocar, de cutucar, de evidenciar essa falsa neutralidade do sistema de justiça criminal. Portanto, em comum nesses teóricos é essa negação do mito do direito penal como um direito igual, que é, na verdade, a base da ideologia da defesa social que a gente viu lá atrás e que já foi criticada no paradigma da reação social quando a gente abordou a teoria do Labeling Approach. Nós sabemos que, e isso os teóricos da criminologia crítica vão enfatizar sempre, que esse direito penal, que está lá na ideologia da defesa social, e aí eu vou me valer de algumas perguntas que o Barata faz, o Alessandro Barata faz. Ele diz, olha, para essa teoria da defesa social, esse direito penal, esse sistema penal vigente, protege igualmente a todos, esse sistema penal da modernidade. E ele é legítimo, porque ele busca ali o interesse social, a proteção dos valores da sociedade, né? Essa noção do delito natural. Esse sistema penal é igual para todos, diriam esses autores tradicionais, tanto da dogmática como também da
ideologia da defesa social, no sentido de que as pessoas teriam iguais chances de sofrer os efeitos da criminalização, de se tornar sujeitos do sistema de criminalização, sujeitos que eu falo desviantes de serem considerados criminosos e passar pelo sistema. É o princípio da igualdade. Então, essas duas bases, esse mito do direito penal igual, não se sustenta numa perspectiva crítica. E por quê? Por que isso? Diria o Barata, portanto, que o sistema penal, esse direito penal da modernidade, não defende todos e não defende mesmo quando escolhe um bem jurídico pretensamente universal, ele o faz de forma fragmentária. Portanto, na escolha dos bens jurídicos já há uma seletividade, então não há uma igualdade de proteção de todos os bens jurídicos, já há uma seleção que é aquele caráter fragmentário do direito penal. E outro aspecto importante é a intensidade com que esses bens jurídicos são protegidos, com que essas pessoas, os grupos, os interesses são protegidos. Há uma intensidade desigual nesta proteção. Como eu disse, inclusive, na aula anterior, há, numa sociedade capitalista, uma priorização de proteção de crimes contra o patrimônio. Se a gente olhar o modelo brasileiro, por exemplo, o que temos é, a despeito do princípio da igualdade, a despeito de uma noção que os penalistas, os juristas costumam dizer para a gente, olha, o bem jurídico vida é o bem mais importante, e aí vamos associar a integridade física também ao bem jurídico vida. Então vejam, seriam em tese os bens mais importantes, mas quando a gente vai olhar a legislação brasileira, a legislação penal, o que se está priorizando ali, quase sempre, em termos de quantidade de pena, os mecanismos utilizados pelo direito penal para a responsabilização dos infratores, quando ofender esses bens jurídicos, o que a gente observa é uma prevalência dos crimes contra o patrimônio, portanto, da proteção do patrimônio e de outros desvios relacionados à questão patrimonial. Portanto, há uma diferença de intensidade e essa intensidade se justifica, inclusive, da lógica de uma sociedade capitalista. Portanto, o direito penal não é igual nesse aspecto da seletividade do bem jurídico, mas ele não é igual também na atuação das agências de controle. Então, há uma distribuição desigual, isso o Barata enfatiza, há uma distribuição desigual do status de criminoso. Até aqui, nós estamos muito alinhados com a teoria do labeling approach, da ideia de seletividade, da ideia de vulnerabilidade que vimos lá atrás. O grau, portanto, de tutela e de distribuição desses bens da sociedade é desigual. E aí é um aspecto importante que é preciso destacar. Um sistema operando dessa forma, as ações das agências de controle operando dessa forma seletivamente, que faz com que nem todos, embora cometam eventualmente crimes, por exemplo, a gente tem uma gama de crimes praticados por pessoas da classe média e classe alta que não passa ou passa longe da ação das agências de controle. Jamais serão, portanto, objetos da atuação do sistema. Serão taxados como criminosos, responderão pelas suas ações. Vejam, portanto, que, ao que parece, se a gente observar não a lei, não o aspecto abstrato e geral da lei penal, mas a sua prática, a atuação, o que parece crer, e é isso que vem denunciar, portanto, a criminologia crítica, que o critério para definir quem é criminoso e quem vai ser condenado, quem vai ser perseguido pelo sistema, não é necessariamente o dano que esse indivíduo causa à sociedade, não é necessariamente a reprovabilidade da conduta, não é necessariamente a gravidade da conduta.
critérios outros, fatores outros preponderam no processo de criminalização. E aí o Labeling Approach vem trazer essa ideia do etiquetamento e a criminologia crítica vem trazer todo um contexto de desigualdade de classe, desigualdade econômica, outros fatores do sistema de produção que influenciam nessa criminalização secundária. Portanto, essa criminalização secundária estaria baseada em preconceitos, em estereótipos que conduzirão à atuação das agências de controle. Um outro aspecto importante que os autores da criminologia crítica trazem para a gente é uma distância que há entre que é, na verdade, uma distância de classe. Por isso esse contexto da classe é importante. Uma distância entre os julgadores e os julgados. Uma distância entre quem compõe as agências de controle, e aí eu estou me referindo mais especificamente àqueles que são responsáveis por acusar, aqueles que são responsáveis por julgar, por exemplo, o Ministério Público, por exemplo, o Judiciário, inclusive aqueles que são responsáveis por defender a população vulnerável, leia-se a Defensoria Pública, no caso brasileiro, há uma distância social de classe entre essas pessoas e aqueles que serão objeto da criminalização. Vejam vocês, por exemplo, se a gente partir do censo do Poder Judiciário, a grande, esmagadora maioria das pessoas que compõem o sistema, o Poder Judiciário brasileiro, é homem e brancos, e de classe, evidentemente, alta, né? Esse diagnóstico do censo do Poder Judiciário não é diferente se a gente analisar as outras carreiras, o Ministério Público, o órgão acusador, o extrato, a foto de quem compõe esse sistema quase sempre será de pessoas brancas e homens brancos. E mais ainda, se a gente observar a Defensoria Pública, não vai fugir muito desse perfil. Ou seja, as pessoas que compõem, que conduzem o aparelho estatal, responsáveis por julgar, por definir o que é crime, por formular a acusação e formular, inclusive, as defesas dos vulneráveis, tem uma marca aí muito clara da desigualdade social e a gente vai ver um pouco mais à frente da desigualdade racial também. Veja, este é o perfil das pessoas que compõem as agências de controle, sobretudo as agências de controles com maior poder de definição e de atuação no sistema de justiça, além da polícia, que tem um extrato social um pouco diferente. Por outro lado, os julgados, os que são objetos da criminalização, quase sempre são representados pela população pobre, preta e de baixa escolaridade. Então, há uma distância de classe. E é importante que o Alessandro Barata traz uma outra distância que devemos levar em consideração, que é reflexo dessa distância de classe. Vejam vocês que há uma distância por conta da formação cultural, intelectual, educacional entre essas pessoas que compõem os órgãos de controle responsável por julgar e também das pessoas que serão objetos desse controle. Há uma distância linguística, difícil haver um diálogo profícuo entre essas pessoas no processo. Eu estou falando de condições efetivas dessas pessoas, de um conhecimento, de um baixo conhecimento por conta das deficiências do sistema educacional brasileiro, de dialogar efetivamente com essas pessoas e levar o seu discurso para essas pessoas. No processo, eu estou me referindo ao processo penal. E há uma dificuldade ainda maior, porque essas pessoas, via de regra, não têm condições de contratar advogado e precisa se valer da Defensoria Pública, que todos nós sabemos não tem estrutura adequada, não houve um empenho adequado do Estado para estruturar essas defensorias públicas para que possa exercer efetivamente
em igualdade de condições, haja vista a ideia de paridade de armas, a defesa dessas pessoas despossuídas. Isso tudo leva a uma dificuldade das pessoas objetos da criminalização de levar suas demandas, levar suas causas, levar os seus argumentos e até mesmo influenciar na formação da convicção do julgador. Esta criminologia, como eu disse para vocês, tem várias vertentes. Eu quero me ater a uma dessas vertentes. Alguns autores vão destacar, dentre essas vertentes, ao que eles chamam de neorrealismo de esquerda, que acaba uma tentativa de diálogo entre esse sistema vigente para não deslegitimá-lo totalmente, mas aproveitar de alguma forma, fazendo alguns ajustes, descriminalizando, portanto, certas condutas, por exemplo, aumentando a atuação em relação a outras condutas que seriam mais graves, uma melhoria no sistema carcerário, mas, sobretudo, direcionar o sistema carcerário para atuações mais extremas. E a gente tem uma vertente, e o Husman seria um dos principais autores, que é a vertente abolicionista. A vertente abolicionista, a partir da constatação dessa ineficiência do sistema penal e da incapacidade do sistema de cumprir minimamente essas funções, esses autores propugnam pela verdadeira extinção desse tipo de situação e, por que não dizer, a extinção do cárcere. Uma outra tendência, que é a tendência que tem prevalecido entre os teóricos, inclusive com reverberação no processo penal, no direito penal, na dogmática penal, é exatamente a noção de direito penal mínimo. Nessa perspectiva crítica, a criminologia aduz que o direito penal deve ser reservado para situações extremas, para situações de última ratio, a última ratio essendi, que a gente aprende muito lá no direito penal. Isso os penalistas trazem para a gente de forma bem resumida, mas aqui na criminologia há o substrato para essa noção de direito penal mínimo. Se o direito penal tem todos esses problemas, mas é preciso lançar mão, muitas vezes, da pena criminal e muitas vezes do cárcere, é preciso, portanto, deixar essa atuação, essa intervenção penal para a última instância, quando os outros meios não forem suficientes de resolver. Os outros meios, os outros mecanismos que envolvem tanto os controles sociais informais, como os controles sociais formais. Muitas vezes eu consigo resolver o conflito por medidas oficiais, mas no âmbito do direito administrativo, no âmbito do direito civil, e deixar o direito penal, que é a forma de intervenção mais grave na vida do indivíduo, não só mais grave, isso diriam os penalistas, que é a forma de intervenção mais grave. O que a criminologia crítica vai trazer? Mais grave e degradante na vida do indivíduo. Se assim é, deve ser utilizado em última hipótese, quando os outros meios forem insuficientes. Vejam vocês que a criminologia crítica, para propor um direito penal mínimo, ela parte exatamente dessa ineficiência do sistema, punitivo. Se a gente for lá no positivismo crítico de Ferraioli, por exemplo, fora da criminologia, numa perspectiva mais processualística, Ferraioli também vai propor um direito penal mínimo. E ele vai propor o direito penal mínimo exatamente também em função da constatação de uma distinção, de uma diferença muito clara entre o que a norma prevê, uma norma que prevê, via de regra, um sistema de garantias, de direitos individuais para os indivíduos e, do outro lado, uma baixa efetividade desse sistema de garantias.
Por isso que também Ferraioli, lá na perspectiva do positivismo crítico, portanto de viés penal e processo penal, vai propor esta noção de direito penal mínimo, e não é demais lembrar que, nesse contexto, Ferraioli ainda destaca que o direito penal é a lei do mais fraco. E por essa razão, por ser uma ação do Estado que vai exercer sobre o indivíduo com todo o seu vigor e sua força, numa condição de desigualdade de armas, é preciso criar um muro de contenções, limites, garantias para a atuação desse Estado. No âmbito da criminologia crítica, essa crítica é um pouco mais abrangente, porque traz toda uma perspectiva de falência, esta que é a palavra, falência do sistema de justiça, do sistema penal, do direito penal, porque acaba produzindo resultados mais gravosos do que o esperado, inclusive pela própria sociedade. Feito esse introito, trazendo os principais aspectos de uma criminologia crítica, rememorando aqueles aspectos também da teoria do Labeling Approach, nós podemos avançar para uma outra perspectiva, que é uma perspectiva de muitos autores, sobretudo uma intelectualidade negra e muitos outros autores comprometidos com o direito penal, com o processo penal, com o Estado antirracista, que vem a partir da análise do funcionamento do sistema e do Estado e da sociedade, tentando evidenciar, trazer para o centro do debate a racialização dos diversos processos sociais, das diversas estruturas sociais. E, nesse contexto, o direito penal, o processo penal, o sistema punitivo não foge dessa lógica. Não foge de uma lógica de racialização. Nós vimos na segunda aula, a construção de todo um discurso, de uma teoria da raça que do ponto de vista científico e baseada, em grande medida, no darwinismo social, criou uma noção de hierarquização das raças, deixando claro para essas teorias, ou a partir dessas teorias, que há uma superioridade do branco, do branco europeu, da raça pura, em relação a outras populações, outros povos não europeus. E aí os indígenas, a população negra, os não europeus de modo geral, estariam nessa hierarquização, numa classificação, num patamar inferior a essas pessoas. Nós vimos também na segunda aula como que esse discurso de hierarquização da raça, ele entra para o sistema punitivo, ele entra inclusive para a criminologia, desde as análises de Lombroso e de Ferri e de Garófalo, lá da escola positivista, e também os reflexos desses estudos no direito penal, no processo penal, não só na Europa, mas aqui no Brasil, a gente pôde perceber naquela aula como que houve uma apropriação dessas teorias racistas para justificar uma atuação seletiva, mas do ponto de vista racial, atrelando a figura do homem delinquente, se a gente pensar na expressão de Lombroso, ao inferior. O homem delinquente é inferior. O homem delinquente sendo inferior, logo, a inferioridade sendo atrelada à raça negra, leia-se homem delinquente e uma associação clara com a negritude. De forma que o indivíduo perigoso, se a gente pensar lá na temibilidade, que o Garófalo já trabalhava, e na ideia de perigosidade, na ideia de um mal que deve ser combatido, de pessoas que devem ser contidas, o reflexo no direito penal, no processo penal, a partir dessa noção de raça, tem uma relevância ímpar, muito mais importante, inclusive, que a questão da classe. Quando a gente enfrenta essa questão da classe,
e aí o paradigma do Labeling Approach, mas principalmente a criminologia crítica, acabou inserindo essa questão da raça, ou esse contexto da raça, como mais uma variável da seletividade. Não, tudo bem, isso diriam os criminólogos críticos, a atuação do sistema penal é mais voltada, direcionada para a população vulnerável, marginalizada, é a população pobre, é a população negra, são os grupos minoritários, a população LGBT e etc. Mas quando a gente analisa num recorte mais histórico e sociológico como que a raça e o racismo está impregnada na sociedade brasileira e na atuação das agências do sistema de controle, por isso que na segunda aula nós falamos de racismo individual, mas falamos também de racismo institucional e falamos de racismo estrutural. De modo que uma sociedade cujas agências, e vimos o caso brasileiro, funciona de forma racializada, e aí vem um racismo institucional e um racismo que está espraiado em todos os mecanismos, em todos os âmbitos da vida da sociedade, não podendo enxergar essas questões dissociadas do contexto econômico, social e político, daí toda uma noção de racismo estrutural. Se uma sociedade funciona desta forma em bases racistas, não podemos, portanto, considerar a prevalência da atuação do sistema de justiça direcionada para a população negra como uma mera variável da seletividade. E é isso que os teóricos da criminologia e o racismo vêm trazer, vêm robustecer, enfatizar esta categoria raça como sendo uma marca, ou, como diria o professor Evandro Pisa Duarte, o modo de ser do sistema penal brasileiro. É um modo de ser. Se a gente investigar todo o processo de criminalização, com certeza, em alguma medida, ali nós vamos encontrar o racismo operando de forma dita ou não dita, silenciosa ou não, oculta ou escrachada, mas de qualquer forma a gente vai ver como que esse sistema é racializado e os efeitos que esse sistema vai produzir. Desta forma, a racialização do sistema, ele passa a ser concebido tanto naquela perspectiva do paradigma etiológico que nós vimos, porque o paradigma etiológico passa por uma dissociação ou uma classificação entre raças e delinquentes, associados a esses estereótipos e a uma hierarquia racial. Portanto, a gente pode pensar o racismo por essa lógica do paradigma etiológico, associando quase sempre a população negra, indígena, ao homem delinquente, aos perigosos, aos que devem ser controlados, e também nós conseguimos fazer um gancho, e é isso que os teóricos da criminologia e racismo vêm trazer, também numa perspectiva da reação social, porque essa estigmatização, esses estereótipos que levam à rotulação, à constituição da criminalidade, também passa por uma desigualdade racial, de uma forma racializada como que essas agências de controle agem. Daí porque essa seletividade, se há no sistema punitivo, como diria os teóricos da criminologia crítica, é mais que uma seletividade baseada em classe, é uma seletividade racial. E é isso que vai conduzir os estudos da criminologia crítica com esse recorte do racismo. Muitos teóricos brasileiros têm enfrentado essas questões e poderíamos trazer aqui para vocês, não com a profundidade necessária por conta do tempo que nós temos, mas trazer alguns exemplos, olhando, focando o sistema brasileiro, como que essa racialização se dá no sistema punitivo brasileiro desde a época do Brasil colonial. Se a gente observar o Brasil colonial, que
estava sustentado do ponto de vista econômico na empreitada escravocrata, o escravismo como sustentação do modo de produção do capitalismo de então e da necessidade da metrópole manter sistema capitalista de produção. No Brasil colônia, pensando especificamente na criminalização ou no exercício do poder punitivo, há, na verdade, neste período, uma contradição. Ou um sistema que poderíamos dizer um sistema punitivo complexo. Por que razão? Durante esse período do Brasil e colônia, não tínhamos uma legislação penal específica no Brasil. Utilizava-se, ou poderia ser utilizada, ou poderiam ser utilizadas as ordenações do reino, as ordenações portuguesas. Essas ordenações portuguesas poderiam, portanto, ser utilizadas no âmbito das colônias para a solução dos diversos conflitos, inclusive no âmbito penal. Mas o que prevalecia nesse período do Brasil colônia, dado que estávamos numa sociedade escravocrata, em que os senhores de escravos tinham um poder muito grande na sociedade, o que havia, na verdade, era uma conjugação, uma confluência, uma convivência de um sistema penal baseado nas ordenações, em tese, nas ordenações do reino, mas que na prática o que se aplicavam era um direito penal que poderíamos chamar de doméstico, um direito penal que era baseado na força, no empenho, na condução, na ação dos senhores de escravos, que eram os verdadeiros donos do poder punitivo, que eram quem poderiam, de fato, definir o que era crime, qual era a pena a ser aplicado aos escravos que, eventualmente, praticassem alguma conduta que desagradasse aquela lógica escravista. E esse direito penal senhorial teve, evidentemente, uma marca racializada, tendo aí a inferioridade do negro no sistema escravocrata bem clara, até porque, como sabemos, o negro no sistema escravocrata não era entendido, concebido como sujeito de direitos. Avançando um pouco na época do Império, poderíamos trazer a título de exemplificação desse modelo racializado as contradições que a primeira Constituição brasileira, a Constituição do Império de 1824, traz, porque ela foi concebida, gestada, até por influência das ideias liberais, das ideias iluministas, foi concebida de uma forma liberal, foi concebida, na verdade, uma Constituição liberal, e, sendo liberal, tem no seu bojo uma proteção de direitos individuais, mas, sobretudo, uma noção de igualdade entre as pessoas. É isso que traz a Constituição Liberal de 1824, que já não podia conceber, até por conta de divergências no âmbito dos comércios entre os outros países, conceber esse tratamento do negro na condição de escravo. Mas, curiosamente, embora a Constituição Liberal se paute no princípio da igualdade, a Constituição silenciou-se em relação à escravidão. E por que esse período é contraditório? Porque, embora a Constituição seja liberal e tenha silenciado em relação à escravidão, é no direito penal, é no Código Criminal do Império, o Código Criminal de 1830, por exemplo, que a gente vai ver as marcas dessa racialização. É no Código de Processo Penal e nas leis processuais penais do Império que a gente vai ver as marcas dessa racialização. O Código Criminal de 1830, por exemplo, ela permitia. Já no bojo, veja, o Código Criminal de 1830 e a Constituição
era de 1824, uma Constituição liberal que tinha o homem como um ser igual e que deveria ser tratado não como objeto, e o Estado deveria ter uma intervenção menor possível na vida dos indivíduos, dos cidadãos. Mas não era qualquer cidadão, como bem sabemos. No âmbito do direito criminal, como que a gente vê isso? É que essa criminalização no Código de 1830 leva à pena corporal, permissão de pena corporal que poderiam ser aplicadas aos escravos. Também, esse Código Criminal de 1830 permite a criminalização daquelas condutas dos escravos que se insurgissem contra a sua condição de escravidão. Era o crime de insurreição, que continuou sendo previsto lá no Código de 1830. Mas o mais interessante que marca essa racialização do sistema punitivo brasileiro nesse período é que o Código de Processo Penal de 1832 e outras leis processuais, como por exemplo a Lei de 10 de junho de 1835, trazem, na verdade, no seu bojo, 2 estatutos processuais. O devido processo legal não era igual para todos. É como se eu tivesse um devido processo legal para brancos e um devido processo legal para negros. Vejam vocês, por exemplo, que a legislação processual proibia denúncias de escravos contra os seus senhores. Isso está lá no Código de Processo de 1832. Nós temos também na legislação processual, nessa Lei 10 de junho de 85, uma proibição do uso da tutela recursal pelos escravos. Vejam, os escravos condenados à morte por insurreição, veja, mais um aspecto, a possibilidade de pena de morte em caso de insurreição para os escravos, e mais que isso, a proibição de recurso, de uso da tutela recursal pelos escravos nessas situações. Vejam que, a partir desses exemplos, está claro como que o processo de criminalização se deu ainda no Brasil Império de modo racializado. Mas não mudou muito no período pós-abolição. Na Primeira República, por exemplo, o que se tem, e aí já no século XIX, o que se tem é, por um lado, eu não posso mais conceber na legislação formal esses mecanismos diferenciadores, nós já avançamos para uma fase da República, mas estamos num período de surgimento e consolidação exatamente daquele paradigma etiológico, daquele paradigma que estava sustentado numa noção de hierarquização de classe, mas, sobretudo, numa tentativa científica de justificar a dominação do branco sobre a população não branca. E aqui no Brasil, a gente tem um outro problema nesse período, que é exatamente no período pós-abolição, como resolver o problema negro. Como resolver, na verdade, a condição do negro nessa nova sociedade brasileira não escravocrata. Como controlar, como conter esta população. E exatamente nesse período também a gente tem a tradução da tese lombrosiana, dos estudos lombrosianos, do paradigma etiológico aqui no Brasil, pelos estudos de Nina Rodrigues, que a gente viu na segunda aula, que é muito bem trabalhado aqui por nós, pelo professor Luciano Góes. Vejam vocês que era preciso criar mecanismos, justificativas científicas para a contenção dessa população negra que não é considerada como normal. Esses seres, os negros, na teoria de Nina Rodrigues, por exemplo, eles são tratados eles são infantilizados como pessoas inferiores que não têm capacidade, inclusive, de ser tratado e conduzir as suas próprias ações. E nessa perspectiva, o próprio Nina Rodrigues, inclusive, propõe um direito penal diferente para essas pessoas.
É como se eu tivesse um direito penal do autor para essas pessoas e um direito, pessoas negras, e um direito penal do fato, que é o que propugna a escola liberal para a população não negra. E é nesse ambiente que a Primeira República conduz os seus processos e trata a população no âmbito jurídico penal. Claro que, no âmbito da legislação, continuamos tendo uma igualdade e uma proteção dos direitos e garantias em geral, mas na prática o que se vê é uma atuação cada vez mais robusta das agências de controle sobre esse negro tido como degenerado, esse negro tido como inferior, esse negro tido como um problema e por isso deve ser controlado. E algumas formas de controle a gente pode evidenciar à guisa de exemplo, como o Código Penal do Império, da Primeira República, melhor dizendo, de 1890, vai trazer exatamente a criminalização da capoeiragem, a criminalização da vadiagem, a criminalização das rodas de pretos, a criminalização da mendicância, todos os tipos penais que passam a ser utilizados aí como instrumentos para o controle desta população. Não podemos nos esquecer da atuação no âmbito municipal, das posturas municipais, da atuação policial. Mais recentemente, a gente percebe, e ainda tem na lei de contravenções penais, a conduta de vadiagem da mendicância como contravenções e, de modo geral, hoje, modernamente, o que se observa é uma precarização na sociedade atual da defesa dessas pessoas. Então, há uma precarização da população negra nestes processos. Um outro aspecto que evidencia essa seletividade é a condição do negro quando ele está no processo como réu e quando ele está no processo como vítima. Quais são como que se dá essa atuação? Quase sempre o negro réu, que já está marcado pela criminalidade lá atrás, ele é levado ao sistema de justiça, quase sempre é condenado e vai engrossar o sistema de justiça. Por outro lado, quando o negro busca o sistema de justiça para a sua proteção, alegando, por exemplo, que sofre ofensa racial, que já era previsto como contravenção lá na lei Afonso Arinos, e depois vem a lei de racismo e também o tipo de injúria racial. Quando o negro busca o sistema judiciário para esta proteção, para a responsabilização dos agressores, o que se vê na prática, e várias pesquisas demonstram isso, é um insucesso. Quase sempre há uma imunização dos ofensores brancos que são ou inocentados ou têm as suas condutas minimizadas no bojo desses processos. Quase sempre, portanto, não são responsabilizadas. Esses são exemplos básicos, poderíamos ficar aqui falando horas com vocês, mas o tempo não permite, que demonstram essa racialização do sistema de justiça criminal. Um abraço a todos, até a próxima. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV no YouTube. TV Justiça Oficial.